Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Priscila Corsino. Hoje nós vamos trazer mais um vídeo de uma série que eu coloquei o nome de Inteligentemente. E eu quero trazer aqui uma perspectiva da diferença entre uma mente carnal e uma mente espiritual. E a cada série a gente tem trazido um pouquinho dessas informações, com base, claro, na palavra de Deus, para edificar a sua vida. Então, bora pro vídeo. Lá no livro de Romanos, fala o seguinte: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então, a própria Bíblia traz para nós que existe uma mentalidade da carne, que é conflitante com uma mentalidade do espírito. E é por isso que eu baseei o nosso tema de hoje. Só tenho saúde mental se eu tiver uma mentalidade espiritual. Se eu desenvolver a minha mentalidade espiritual, que ela é conflitante com a minha mentalidade carnal. Se você está levando a sua vida baseado na mentalidade só dos prazeres da carne, de fazer o que eu quero, eu vivo a minha vida, eu vivo as minhas regras, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Provavelmente você tem passado lutas, dificuldades, desânimo, depressão, angústias. Por quê? Porque a própria palavra nos ensina que a mentalidade da carne traz morte. O pecado não nasce do nada. Ele vem de um pensamento carnal, de uma mentalidade carnal. Você vê uma mulher bonita, você que é casado, você mulher que é casada, vê um homem bonito, tá lá na academia, uma pessoa bonita, e essa pessoa começa a puxar papo com você, e você ali, a pessoa tem características que você gosta, e você começa a trocar o WhatsApp, mas espera aí, você é casado? Como é que você tá trocando o WhatsApp com outra pessoa? E aí você começa o quê? A deixar esse desejo, essa tentação. Só uma conversa, não tem nada a ver, porque o modelo, o padrão do mundo não tem nada a ver, tudo pode. E aí você começa a ter problemas no casamento, tá em crise, e aí que começa a gerar pensamentos: nossa, fulano é tão legal, nossa, fulano é super agradável, nossa, será que aquela pessoa no CD mais legal, nossa, meu casamento tá tão ruim, talvez aquela pessoa tão agradável. Olha os pensamentos. Tiago fala o seguinte: olha, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tá vendo que aqui Tiago traz para nós como uma concepção mesmo, uma gravidez. E é por isso que eu quis trazer para vocês que esse pensamento baseado na nossa carnalidade, ele vai trazer para nós a morte. Entendem a importância da gente desenvolver essa mentalidade espiritual? Porque a mentalidade espiritual é ela que, através do Espírito Santo de Deus, ela vai combater a nossa mentalidade carnal. Afinal de contas, você tem se submetido, se sujeitado às suas próprias vontades ou à vontade que está na palavra de Deus para mim e para a sua vida? Paulo fala o seguinte, lá em Colossenses, ele fala assim, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele e em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Colossenses 3, 2, 5. Para pensar o que Paulo está falando aqui, olha. O homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Ele conhece as verdades espirituais, ele conhece o pecado, ele conhece a culpa, ele conhece a necessidade de nos arrependermos. Ele tem fé em Cristo, ele sabe o que é perdoar, ele está sujeito à palavra de Deus. Conhece a salvação que Cristo morreu na cruz por amor a ele, a mim e a você. Sabe sobre a vida eterna.
O coração desse homem tá focado em Cristo. Eu só vou ter a mentalidade de Cristo se eu tiver um coração colado no coração de Cristo. Outro dia eu dei um exemplo e ele mexe muito comigo. Eu ainda não sou mãe, mas quem é mãe? Eu quero que você entenda. Quando você pega o seu bebê no colo, nos braços, e coloca ali no hospital ainda, o coração do seu filho colado no seu coração. Eu não tenho filhos, mas eu consigo imaginar a emoção que é. Eu quero que você pense que você tem a mente de Cristo. Para você ter a mente de Cristo, você precisa colar o seu coração nas coisas de Cristo. Quando eu tenho vida com Deus, de oração, de estudo da palavra, de meditação na palavra de noite, como os Salmos fala, né? Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, que tem o prazer dele na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Por isso que você não pode passar um dia da sua vida sem meditar na palavra de Deus. Para conhecer as verdades espirituais, para entender o que é o pecado, o que é a fé, o que é o perdão, por que eu preciso me arrepender, o que é a salvação, o que é a vida eterna. Porque agora o meu modelo de vida, o meu modelo mental é padronizado conforme a palavra de Deus e não mais conforme a minha natureza carnal. O homem que tem a mente espiritual, ele sabe que está nesse mundo apenas por uma breve passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. O Senhor tem vida e vida eterna para todo mundo. Só que você vai precisar escolher aonde você vai passar a sua vida eterna. Com Cristo ou com o diabo e os seus anjos no inferno? Preparado lá para o diabo e seus anjos. Existe uma vida eterna. E hoje aqui nós estamos nos preparando a nossa mentalidade para viver em obediência à palavra de Deus. Entendendo que essa palavra transforma a minha mente. Quando eu tenho minha mente transformada, os meus pensamentos são transformados, são renovados. E quando a minha mente é transformada, a minha forma de viver, a minha forma de agir, a minha prática diária, ela não é mais para atender simplesmente as minhas necessidades elementares. Eu penso no meu próximo, eu penso no outro, eu libero perdão porque eu sei que eu sou perdoada, eu libero perdão porque eu sei que o outro falha e eu também falho. Eu agora não quero mais viver em adultério, em fornicação, porque eu entendo que o Senhor tem para mim é a proteção. Porque o Senhor não quer que eu tenha uma vida de dor e sofrimento, uma vida sentimental, onde todos os traumas que aqueles vários parceiros que aquela pessoa teve, a partir do momento que eu tenho uma relação de intimidade sexual com aquela pessoa, vão estar sobre a minha vida emocional e espiritual. As pessoas não entendem que a cada parceiro que você tem sexual, toda aquela carga emocional e espiritual que está sobre a vida daquela pessoa e de todas as outras que ela teve relação sexual, agora vão se tornar uma só carne com você. Porque casamento na Bíblia é relação íntima. Mas eu não sei, porque eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço a Bíblia, eu não sei o significado de casamento. Quando eu tenho a minha vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, quando eu tenho a minha mente, a minha maneira de pensar moldada, modelada, governada pelo Espírito Santo de Deus, eu começo a amar a palavra de Deus. Eu começo a desejar com toda a força da minha alma cumprir os mandamentos de Deus, a abandonar o velho homem, fazer a vontade. Eu quero me sujeitar, Senhor, eu quero me render à tua palavra, eu quero me render aos teus ensinamentos, Senhor. Eu começo a anunciar as obras de Deus, eu começo a refletir a glória de Cristo em mim. Preciso abandonar minha vã maneira de viver. Ter a mente de Cristo é estar unido completamente, é ter comunhão com Cristo, com Deus. É servi-lo, é ter gratidão por entender que Ele nos amou primeiro. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que essa palavra seja uma palavra de reflexão para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida. Tudo que a gente coloca aqui no YouTube é com o intuito de abençoar a sua vida, não é de denegrir ninguém, não é de agredir ninguém.
Então, se você tem comentários, coloque o seu comentário. Se você não concorda de algo que eu falei, não tem problema, mas vamos ter ordem, decência, colocar o comentário com respeito. Não vamos colocar os comentários, né, que ofendam, não é o intuito ofender. O nosso intuito é, sim, confrontar no sentido de fazer com que a gente reflita, porque o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, ele confronta, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, no mais, fique com Deus, um grande abraço no coração de vocês e até a próxima!